Bom, vamos começar a falar então de potenciação e de funções potência. Então, dado um número real A qualquer, tá? Eu defino então, se ele for diferente de zero, A elevado a zero como sendo 1, A elevado a menos 1 como sendo o inverso de A, ou seja, 1 sobre A. Se ele for qualquer número real, eu sempre posso falar das raízes, raiz cúbica, raiz quinta, tá? Raiz sétima, etc., do número. Tá? Então, eu vou definir A elevado a 1/3 como sendo a raiz cúbica de A elevado a 1/5 como sendo a raiz quinta de A, e assim por diante. Por outro lado, se o A for positivo, eu posso falar nessas raízes de índice par aqui, olha. 2, 4, 6, tarará. Então, vou definir A elevado a meio como sendo a raiz quadrada de A elevado a 1/4 como sendo a raiz quarta de A, e assim por diante, ok? Então, de um modo geral, toda vez que tiver bem definida essa raiz enésima de A, eu posso falar na potência A elevado a 1n como sendo a raiz enésima de A. E também, se eu tiver definidas essas duas raízes, ok? Então, eu posso falar de A elevado a m sobre n, tá? Como sendo a raiz enésima de A elevado a m. Isso aqui também eu ainda posso definir como sendo a raiz enésima de A elevado a m. Tá? Também, se o A for diferente de zero, tá? E existir o A elevado a x, para o x em R, então A elevado a menos x vai ser o inverso do A elevado a x, ou seja, vai ser 1 sobre A elevado a x. Portanto, se eu estiver com duas potências AX e AY bem definidas, tá? Então, na hora de fazer o produto dessas duas potências, eu conservo a base, tá? E somo os expoentes. Na hora de fazer o quociente dessas duas potências, eu conservo a base e subtraio os expoentes. No momento de fazer potência de potência, eu apenas multiplico os expoentes, ok? Dito isso, a gente está preparado então para ver o conceito de função potência. Tá? E o que é uma função potência? É uma função que é expressa dessa forma, ou seja, f de x é uma constante c vezes x elevado a p. Tá? Então, que conforme o x varia em r, eu percorro todo o domínio dessa função f. Então, a primeira coisa aqui a se notar é que se o p for zero, tá? Se o p for zero, então x elevado a p vai ser x elevado a zero. E isso vai ser 1. Tá? Isso significa que a f de x vai ser da forma c vezes 1, ou seja, vai ser uma função constante, ok? E, portanto, o gráfico dessa função vai ser uma reta, tá? Vai ser a reta y igual a x, ok? Muito bem. Aqui, então, nos exemplos que eu coloquei aqui, eu fiz o c igual a 1 só para não esticar os gráficos, tá? Então, aqui, por exemplo, para potências positivas, alguns exemplos, olha, são f de x igual a x, ou seja, aqui a potência é 1. Veja que o c aqui é sempre 1, tá? Então, aqui aparece 1 multiplicando x elevado a 1, g de x, estou pegando como sendo x quadrado, h de x como sendo x ao cubo, j de x, x à quarta, k de x, x à quinta e assim por diante, tá? Então, uma coisa que a gente observa aqui é que aqui em verde, olha, eu tenho o gráfico da f, tá? A f de x é igual a x, é a reta bissetriz, né? Do primeiro e do terceiro quadrantes, né? Depois, g de x tem por gráfico essa parábola aqui que está em laranja, tá? Depois, h de x é x ao cubo, é uma cúbica que está aqui em vermelho, ok? Depois, j de x é x à quarta, é esse gráfico aqui em azul, tá? Finalmente, k de x é x na quinta, que é em cor violeta, ok? Muito bem, então o que a gente percebe é que toda vez que as potências forem pares, o gráfico da função fica sempre acima do eixo x, tá? Só que no ponto zero que vai tocar o eixo x, ok?
apesar no desenho aqui não dá para perceber, mas o único momento que que esses gráficos passam pelo eixo X é só aqui no ponto zero, tá? Então, aqui está isso que eu estava comentando, né? Toda vez que você tiver potências pares para o x, os valores resultantes de x elevado a 2n, no caso, né? O 2n aqui é o p, tá? Serão sempre positivos. Porém, quando os expoentes forem negativos, perdão, forem ímpares, então x negativo, a potência vai ser, o resultado dessa potência vai ser também um número negativo, tá? Aqui coloquei uns exemplos de potências fracionárias, tá? Então, potência 1/2, potência, aqui f de x é potência 1/2, tá? G de x, potência 1/3, h de x é potência 1/4, j de x é potência 1/5, ok? E aí, então, o que a gente observa é que essas potências aqui, 1 sobre 2p, olha, ou seja, para um número par aqui no denominador, tá? Essas funções aqui só estão definidas para x maior que zero, tá? Ou seja, eu não posso falar de raiz quadrada de x se o x for negativo, não posso falar de raiz quarta de x se o x for negativo, tá? Porque eu estou no conjunto dos números reais. Se estivesse no conjunto dos números complexos, aí sim poderia, ok? Muito bem. Já para x elevado a 1/3, como é o caso da g, né? X elevado a 1/5, como é o caso da j, tá? Ou, para essa primeira aqui também, né? Para, digamos, f de x igual a x, para essas funções aí sim faz sentido eu falar na potência fracionária dela, né? Ainda que eu esteja avaliando para x negativo, tá? E é isso que está sendo observado aqui embaixo nesses comentários. Bom, o terceiro exemplo que eu coloquei aqui foi para potências negativas, algumas potências negativas, tá? Então, aqui a primeira f de x igual a x na menos 1, tá? Isso aqui é 1 sobre x, aqui g de x, x na menos meio, isso é 1 sobre raiz quadrada de x, aqui h de x, x na menos 2, j de x, x na menos 3 e assim por diante, alguns exemplos, tá? Oi. Aqui. Muito bem, tá? Então, uma coisa que chama a atenção aqui é que para essas funções, tá, com potências negativas, pelo menos para essas que eu coloquei aqui, a função correspondente não está definida aqui no zero, tá? Veja, porque aqui sempre aparece o x no denominador dessas frações, olha, tá? Então, o x aí não pode valer zero. Aqui a j também não, tá? A f também não pode ser avaliada em x igual a zero, né? E o que a gente observa é que conforme eu começo a fazer x se aproximar do zero aqui, olha, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores que essas funções assumem explodem, ficam muito grande, tá? E por que isso? Olha, vamos pensar assim, vamos pegar isso aqui, por exemplo, 1 sobre x ao cubo, que tem aqui o gráfico na cor laranja, tá? Veja como o gráfico fica bem de pé, né? Então, o que acontece aqui? Quanto mais próximo do zero você estiver, mais rápido esse negócio vai crescer. Isso porque, olha, se o x está indo para zero, o x ao cubo também está indo para zero, tá? Então, 1 dividido por um número muito pequenininho vai ficar um número muito grande. Então, quanto mais próximo de zero isso aqui, o x ao cubo estiver, 1 sobre x ao cubo vai cada vez mais para perto, digamos assim, de mais infinito, tá? E aqui, então, os comentários, né, de toda vez que você tiver com potências x elevado a menos 1 sobre p, com p par, não faz sentido você calcular essas funções, essas potências para x negativo, tá? E aqui, se o p for diferente de zero ou diferente de menos 1, veja, se o p for zero, x elevado a menos p vai ser x elevado a zero, que é a função constante igual a 1. Se o p for menos 1, x elevado a menos p vai ser x elevado a menos 1, ou seja, vai ser x elevado a 1. Essas funções estão definidas no zero.
Mas para P diferente de zero e diferente de menos 1, então nenhuma dessas potências aí estarão definidas em x igual a zero, ok? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar e só sugerir então que vocês gastem algum tempo vendo a construção dos gráficos de cada uma dessas funções. Isso aqui é só para dar uma ideia, tá? Mas o ideal seria que vocês pegassem cada uma dessas funções, fossem calculando vários valores aí, os vários valores que a função assume no seu domínio e fossem plotando o gráfico para saber direitinho como é que a função se comporta, ok? Ficamos por aqui então, até a próxima.